Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, nosso estudo de Torá. Iniciando, como todos os dias, com a primeira parte, na qual a gente trata de assuntos associados ao bom relacionamento com o próximo, com o semelhante. E como nós comentamos que nessa época do ano, no calendário judaico, se dá uma ênfase especial para isso, porque se diz que há cerca de 2000 anos atrás, assim se conta na história judaica, nós tivemos uma terrível epidemia. E essa epidemia tirou a vida de nada menos que 24 mil pessoas. Que em 2 meses que se passaram aqui em Israel, nós perdemos 220 vidas, que é um número comparado com o resto do mundo e na proporção, ainda um número que nos mostra e evidencia a providência divina especial sobre a Terra Santa, sobre a Terra de Israel, como o Rebbe sempre enfatizava, o versículo bíblico que diz: Einei eretz asher einei elokecha ba mereshit hashana ve'ad acharit shana, que essa é uma terra cujos olhos de Deus pairam sobre ela de forma especial, do início ao final do ano, ou seja, o tempo todo. E aqui existe uma providência especial, onde Deus observa e zela por todos com muito carinho. Por isso o Rebbe sempre enfatizava que esse é o lugar mais seguro no mundo, por incrível que pareça. E nós vemos essas bênçãos aqui acontecendo todos esses últimos dias, todas essas últimas semanas. Mas imaginem só, há 2000 anos atrás, também na terra de Israel, morreram em algumas semanas 24 mil pessoas, e não eram quaisquer pessoas, eram 24 mil discípulos de Rabi Akiva, do grande mestre Rabi Akiva, pessoa tão especial, aquele que sobre o versículo da nossa Parashá, da porção que lemos nesse Shabbat, Ve'ahavta lereacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, ele dizia, essa é uma grande regra na Torá, é a regra grandiosa da Torá. Isso é o essencial na Torá. E por incrível que pareça, entre os seus alunos houve conflitos, discórdias, ódio gratuito, desavenças, a tal ponto que isso trouxe essa trágica consequência, uma epidemia mortal, uma mortandade que consumiu, que levou a vida de 24 mil discípulos de Rabi Akiva. Por isso, nesse período de Sfirat HaOmer, da chamada contagem do Homer, quando constamos os dias e semanas entre Pesach e Shavuot, nós procuramos dar uma ênfase especial ao conserto, à retificação dos relacionamentos entre as pessoas. Nós procuramos estudar mais, estudar para praticar, para implementar na prática, na nossa vida, no cotidiano, na nossa relação com o próximo e semelhante, e lembrar-nos de todas as mitzvot importantes que estão relacionadas com esse assunto, que não é só um assunto, é o grande tema da Torá, como nós dissemos. Então, continuando com mitzvot que nós temos na Torá, associadas com ajuda ao semelhante, nós temos na Torá uma mitzvah, uma prescrição de Ashavat Aveidah, ou seja, algo relacionado com achados e perdidos. De acordo com a Torá, uma pessoa que encontra algo que foi perdido pelo seu dono, pelo seu proprietário, pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser um carro, enfim, qualquer coisa identificável, com sinais identificáveis, a pessoa encontrou, percebe que isso está perdido, foi perdido. Então existe uma mitzvah de restituir a Aveidah, o objeto perdido, a coisa perdida, restituí-la, às vezes pode ser o animal perdido, restituir isso para o seu devido dono. Devolver isso para o proprietário. Às vezes não é tão fácil descobrir quem é o proprietário, quem perdeu esse objeto, e nós já vamos ver que existem procedimentos para isso, ou seja, nós procuramos fazer anúncios públicos, seja verbalmente, seja por escrito, ou utilizando outros meios de comunicação, para ver se descobrimos quem é o dono daquele objeto, daquela coisa perdida, para poder cumprir a mitzvah de devolver, de restituir o objeto extraviado para o seu devido dono. Então, isso não é uma questão humana, bonita, um gesto nobre, isso é uma mitzvah da Torá.
Então, toda pessoa que encontra um objeto perdido, ou algo perdido, como dissemos, e que tem um sinal identificatório. Um sinal identificatório é um sinal característico. Porque, por exemplo, se uma pessoa encontrar na rua, no meio da rua, que é um domínio público, onde passam milhares, e há ruas que passam até milhões de pessoas, se a pessoa encontrar lá uma nota de 50 reais, então, sobre isso, difícil dizer que se aplique a mitzvah, porque não há um sinal identificatório. Mesmo que talvez haja um número na cédula, mas eu não conheço muitas pessoas que decoram os números de todas as cédulas que guardam na carteira. Portanto, aqui é um objeto perdido, sem um sinal característico identificatório, e que foi perdido num lugar público. Nesses casos, nós vamos ver, não se aplica a mitzvah. Mas quando a pessoa encontra um objeto, alguma coisa que tem um sinal próprio, que tem um sinal característico, então é uma mitzvah. A pessoa também poderia dizer, para que eu preciso dessa dor de cabeça? Deixa lá e quem sabe o dono volte ou outra pessoa que se incumba, que se encarregue disso. Não, se diz que se você encontrou, existe uma mitzvah tasseh, esse é um preceito positivo da Torá. Assim como há um preceito positivo da Torá de dar tzedakah, por exemplo, de colocar tefilin, existe um preceito positivo de recolher esse objeto e, quando necessário, inclusive, cuidar dele o tempo que for preciso, até que se encontre eventualmente o seu dono e o seu proprietário, e então a gente possa devolver e restituir para ele. Mais do que isso, se fala que se uma pessoa viu um objeto largado, perdido, um objeto identificável, e sabe que isso foi extraviado de um dono proprietário, etc., e tem uma marca registrada, tem uma característica específica, e a pessoa ignora e passa adiante, além de não cumprir o preceito positivo de restituir o objeto ao seu dono, além disso, a pessoa também transgride uma proibição da Torá. Ou seja, aqui existe uma mitzvah dupla, um preceito positivo de devolver ao dono, ao proprietário, e um preceito proibitivo de não se omitir, de não ignorar o objeto perdido e seguir adiante. Então, em relação a essa mitzvah, como nós falamos, ela se aplica quando há um sinal de identificação. O exemplo que nós demos da nota de 50 reais, se a pessoa encontrou e aqui não há um sinal identificatório, então ela pode pegar isso para si, Mazal Brocha, então ficou para ela. Porém, cabe dizer, vamos dizer que a pessoa, se há um caso diferente, mesmo que não há um sinal identificatório no próprio objeto, mas às vezes a identificação se encontra no local ou na forma que o objeto se encontra. Por exemplo, se a pessoa encontrou essa mesma nota de 50 reais na sinagoga, encontrou essa nota guardada em um livro. A pessoa retirou, seja um livro de reza, um livro de estudo, e de repente abre o livro e encontra lá uma nota de 50 reais. Nesse caso, a situação é diferente, porque aqui a gente pressupõe que há um sinal identificatório. Qual o sinal identificatório? O lugar onde foi colocado e depositado, ou seja, uma pessoa, deve ser que ele é frequentador da sinagoga, e possivelmente, talvez ele chegou lá na sexta-feira à tarde, na última hora, e não queria carregar dinheiro no Shabat, e por isso ele guardou, escondeu em algum livro, e ele sabe que era naquele livro, naquela página, etc. Então, aqui na realidade, há um sinal identificatório pela localização do objeto onde ele se encontrava ou da forma que ele foi colocado. Se conta uma piada, só abrindo um parênteses, se fala que um sujeito chegou atrasado na sinagoga sexta-feira à tarde e ele tinha no bolso 100 reais, 2 notas de 50. E, bom, ele não queria carregar dinheiro no Shabat, o que ele fez? Ele resolveu guardar num livro de Torá, numa Bíblia, e onde ele colocou, em que página ele depositou, ele colocou as 2 notas de 50, na página que estava escrito Lotignov, não roubarás. Sábado à noite, ele vai, depois da Avdalá, abrir o livro, procurar o seu dinheiro. Ele abre na página do Lotignov, está vazio, não encontra nada. Ele começa a folhear o livro,
E folheando o livro, no final ele encontra uma nota de 50. Em qual página? Na página que estava escrito: ame o próximo como a ti mesmo. Certo? Mas isso, como nós falamos, isso é piada, é brincadeira. Uma pessoa que encontra um objeto ou um valor, ele tem que devolver na íntegra, não é? Mas se ele encontrou, se há um objeto perdido, sem qualquer sinal identificatório, que se perdeu num lugar público onde muita gente transita, e também é de se supor que o dono desse objeto já se deu conta, se apercebeu que perdeu, e a pessoa já desistiu disso, porque sabe que perdeu, sei lá, na estação de metrô, no meio da rua, em algum lugar de muitos pedestres, transeuntes, etc. Então, nesse caso, se diz quando o dono e o proprietário já desistiu disso, e se pressupõe aqui que tenha desistido, isso se encontra num lugar onde muita gente transita, etc., ou não tem um sinal específico identificatório, nesse caso a pessoa pode ficar com o objeto para si. Mas em outros casos, quando sim há uma identificação, a pessoa deve procurar, nem que isso custe para ele um pouco de esforço e de empenho, deve procurar o dono, o proprietário. Nem sempre a gente encontra, mas a pessoa deve fazer um empenho para poder restituir ao dono aquilo que ele perdeu. É muito importante ressaltar que os nossos sábios dizem que está incluso nessa mitzvah, ou seja, se a mitzvah diz que você tem que devolver para alguém aquilo que ele perdeu, aquilo que era da sua propriedade, aquilo que pertence à pessoa e se extraviou dela, é uma mitzvah você devolver. Quanto mais aqui se aplica também, por assim dizer, a medicina preventiva, ou seja, se você vê que uma pessoa está para perder algo, talvez até para entrar num mau negócio, ou para fazer alguma coisa que isso você sabe que inevitavelmente vai levá-la a prejuízo. Então se diz assim como uma mitzvah, você devolver para a pessoa aquilo que ela perdeu. Essa mitzvah é maior ainda, no teu caso aqui, fazer com que a pessoa, evitar que a pessoa perca alguma coisa da sua propriedade ou do seu patrimônio, evitar que ela tenha prejuízo. Né? E por isso se diz, nessas situações também, alguém que se omite, se você está na cara, você vê, e você tem uma influência, ascendência sobre essa pessoa, e a pessoa vai escutar o que você diz, se você sabe que ela está entrando numa fria ou num mau negócio, ou ela vai perder ou dinheiro ou alguma coisa dela, então você tem a obrigação de alertá-la sobre isso para evitar essa perda. Interessante, nos nossos livros, isso é curioso, é interessante saber, nos nossos livros consta que uma pessoa, o dono, o proprietário de um objeto perdido e quer recuperá-lo, então os livros dizem que a pessoa dê tzedakah, e na hora de dar a tzedakah, que ele evoque um famoso mestre talmúdico nosso, meio contemporâneo do Rabi Akiva, 2000 anos atrás, Rabi Meir Balanés. Rabi Meir, que era chamado também do milagroso. Rabi Meir Balanés, que está enterrado na cidade de Tiberíades, no norte de Israel. O seu túmulo é um lugar de peregrinação e muitas pessoas vão lá em busca de bênçãos. E por quê? Porque a figura, a vida de Rabi Meir estava associada a milagres. Então alguns dizem, se a pessoa quer recuperar o objeto perdido, que deu uma tzedakah e fale que está fazendo isso pela elevação da alma de Rabi Meir Balanés, e dizem que isso pode ajudá-la a recuperar o objeto perdido. Uma pessoa que encontrou o objeto, e esse objeto tem um sinal, encontrou um relógio, e esse relógio tem uma marca, e etc., por exemplo, então ele deve anunciar sobre isso. Então, por exemplo, se a pessoa encontrou isso no escritório ou no local de trabalho, que ele anuncie ou coloque até no quadro de avisos uma folha de papel: quem perdeu um relógio, favor, se não coloca a marca. Quem perdeu um relógio, quem vai ter que dar os sinais é a pessoa que reivindica o objeto dizendo que é dele. Então você diz apenas que é um relógio, ou quem perdeu um livro, ou mesmo se você achou uma carteira com dinheiro, ou mesmo sem uma carteira, mas você achou um maço de notas arrumadinho, ou com um elástico assim, isso é um sinal, isso já é uma identificação. Quem perdeu um maço de notas de dinheiro, enfim, que te procure e lhe dê um sinal. São notas de quanto? De 10, de 50, não é? Que depois você vai inquirir a pessoa.
Então, tudo que tem esse sinal, você deve anunciar. Quando a pessoa vier lhe procurar, você pede, bom, que marca era o relógio, ou qual o nome do livro, ou enfim, ou qual a marca da bolsa, etc., não é? Ou como isso estava embrulhado, como isso estava empacotado. E depois que a pessoa der os sinais identificatórios, daí você sabe, constata que de fato é o dono real daquele objeto, então você devolve, e com isso você está cumprindo essa mitzvah da Torá, de Ashavat Aveidah, de restituir, devolver algo perdido ao seu devido dono. Se diz que sobre essa mitzvah a gente procura fazer o anúncio de uma forma destacada. Ou seja, dizer que você precisa pagar um anúncio no jornal para dizer quem perdeu. Dizer que isso é uma obrigação, ou se isso vai te custar e você vai ter que investir, isso já fica a critério da pessoa, mas não é a tal ponto obrigatório. Mas, como nós falamos, se é no local de trabalho, que a pessoa anuncie lá, se a pessoa encontrou algo na sinagoga ou em lugares públicos, naquele lugar específico, naquela repartição, naquela instituição, etc., então que a pessoa procure anunciar, ou através de cartaz, ou de outras formas, etc., seja dando chance daquele que perdeu saber que o objeto foi encontrado e deixa lá o seu nome, o seu telefone, quem perdeu, favor contactar, etc., e que venha lhe dar os sinais identificatórios para que você, então, vá lhe restituir. Por isso aqui, muitas instituições têm não só um quadro de avisos, algumas instituições grandes, elas têm até, que nem tem uma seção de achados e perdidos, também tem um quadro que anuncia uma lista de objetos que foram achados, para aqueles que quiserem reivindicar, ou aqueles que são os donos, ou aqueles que perderam, para ir buscar e procurar nesse lugar, dando os sinais do objeto. E é claro, quando você anuncia, você não vai dizer, olha, eu encontrei alguma coisa, quem perdeu alguma coisa que diga. Não, você diz, eu encontrei um relógio, eu encontrei uma bolsa, ou encontrei um livro, etc. E que a pessoa venha dar os sinais que caracterizam esse objeto. Esses anúncios podem ser feitos, inclusive, no Shabat. Mesmo se tratando de algo que não se mexe em Shabat, mesmo, olha, encontramos uma carteira com dinheiro. Não tinha documentos, senão você saberia de quem é. Você não vai devolver no Shabat, mas você pode anunciar em Shabat para, eventualmente, a pessoa que perdeu escutar e assim vir reivindicá-la. E como nós falamos, para a pessoa poder reivindicar, ela tem que dar sinais característicos bem específicos. Isso pode envolver qual é a cor, qual é a marca, qual é o peso, ou quantas notas haviam lá, ou etc., ou se tem alguma outra característica peculiar, enfim. Então, tudo isso serve como sinal para poder viabilizar a restituição. Enquanto não veio o dono, enquanto ele não apareceu, é uma obrigação nossa zelar pelo objeto, cuidar dele, cuidar com esmero, como se fosse algo nosso, até que a gente possa cumprir a mitzvah. Às vezes, por decurso de prazo, às vezes passou um tempo e ninguém apareceu, então daí se pressupõe que mesmo o dono proprietário original já desistiu, e então o objeto fica para a própria pessoa que achou e encontrou. Cabe acrescentar aqui o que os nossos mestres, especialmente os mestres racídicos, enfatizavam. Imagine só, se a Torá prescreveu, na Torá, no contexto que isso aparece na Torá, ele fala sobre uma pessoa que perdeu um objeto, ou perdeu seu animal, o seu boi, o seu burro, ou o que for, etc. É uma grande mitzvah a gente cuidar de devolver ao devido dono. Né? Então, os mestres nossos diziam, pegando o espírito da coisa, imagine só, se a Torá prescreveu como mitzvah, e uma dupla mitzvah, não só de você devolver, mas que é proibido você se omitir, é proibido você ignorar e omitir. Uma mitzvah de restituir o objeto perdido, o animal perdido para o seu dono. Ele diz, imagine só, quando você se depara com uma pessoa, você percebe que ela perdeu nada menos que a sua espiritualidade. Ela perdeu, por assim dizer, um pedaço da sua alma. Ela está
longe, afastada de tudo isso, esqueceu de tudo isso, etc., está perdida na vida, perdeu a sua espiritualidade. Então se diz que se a Torá enfatiza tanto a mitzvah de devolver um objeto perdido de alguém, até um animal perdido, então imagine só quanto mais a grande mitzvah que consiste você devolver para alguém, ajudar uma pessoa a reencontrar aquilo de mais importante que nós temos, que é a nossa alma, que é a nossa espiritualidade, que é o sentido e o significado da vida. Então, isso é uma derivação, e não só uma mera derivação, mas uma derivação muito especial dessa mitzvah de devolver algo perdido ao seu dono. Vamos para outras mitzvot que nós encontramos na Torá em relação ao próximo e ao semelhante. Nós temos duas mitzvot na Torá que nos falam o seguinte: se você está andando pelo campo. Então, se falava na Torá em tempos bíblicos, né? Quando você andava não tinha ruas, tinha as trilhas, e quando você andava você não via ônibus ou carros. O que você via? Burros, camelos, bois, etc. Não é? Até hoje também no âmbito rural você também se depara com isso. Mas a Torá então fala no espírito das coisas como vigoravam naquela época, mas isso se aplica em todas as outras situações. A Torá diz, se você está andando pelo campo e de repente você se depara com um animal, um burro de carga, né? De repente até esse burro tem identificação e você sabe a quem pertence. E o pior de tudo sabe a quem pertence? Ao teu inimigo. Aquele sujeito com quem você não se dá bem é pouco. Ele é teu inimigo, né? Mas diz a Torá, se você vê que esse burro está sobrecarregado e ele está arriando, ou seja, há uma carga tão pesada, o dono a gente não sabe onde foi, onde está, a gente está vendo só o animal e a gente está percebendo que o animal está sofrendo, o animal está arriando de tanta carga, mesmo que você sabe que esse animal, ou você nem sabe a quem pertence, ou talvez você sabe, e o pior de tudo, você sabe que pertence ao teu inimigo. Mais uma vez, diz a Torá como uma mitzvah, uma prescrição, você não pode se omitir, você não pode se isentar de ajudar, aqui se trata do animal, você tem que ir e ajudar o animal, ou seja, se ele está arriando da carga pesada, retire a carga de sobre ele, deixe ele descansar, deixe ele repousar, etc. Pois a Torá nos traz uma outra situação. A Torá nos diz, tem uma pessoa, se é um camponês, etc., ele está colocando a carga em cima do animal. Mas ele tem tanta carga e ele já está cansado, e nisso que ele coloca parte da carga 10 quilos, quando ele vai se abaixar e colocar outros 10 quilos, os primeiros 10 quilos estão escorregando e caindo, e ele não está se ajeitando, e ele está com todo aquele esforço e cansado, e etc., e não está conseguindo acomodar a carga sobre o animal. Então, novamente aqui diz a Torá, e não só diz a Torá prescreve como uma mitzvah, como um preceito obrigatório, você ir lá e ajudar o companheiro, ou o desconhecido, ou até o inimigo, a ir acomodar a carga sobre o animal de forma adequada, de forma apropriada. Interessante que nisso que a Torá fala, mesmo que o burro não é o burro do teu inimigo que você acha que ele é burro, o burro que pertence ao inimigo, não é? Então diz a Torá, se você, é algo interessante, os nossos sábios derivam disso. Primeiro, também há a questão do Talmud, já que está escrito na Torá como uma mitzvah, nessa semana, na paraxá dessa semana, Lot isna et achicha bilvavecha, não odeie o teu irmão no teu coração, etc. Então, como pode ser que é um inimigo? Como pode ser, não sei se ele não odeia, mas é considerado um inimigo. Diz a Torá, se você avistou dois animais com o mesmo problema, os dois arriando de carga pesada, e você sabe que um pertence ao teu amigo e outro ao teu inimigo, qual você deve socorrer primeiro? Dizem os nossos sábios, aquele que pertence ao teu inimigo. Por quê?
para deixar bem claro que você está fazendo as mitzvot, não só por uma questão de fraternidade, não só por uma questão de solidariedade, não só por uma questão de amizade, mas por serem preceitos divinos. E os preceitos foram dados para moldar o nosso caráter. E sabe onde vai se moldar mais o teu caráter? Mais do que na ajuda primeira ao animal que pertence ao teu melhor amigo, teu caráter vai se moldar mais quando você for ajudar, socorrer, salvar o animal que pertence ao teu inimigo. É algo que por natureza, espontaneamente, você não iria fazer, não gostaria de fazer. Intuitivamente você não iria fazer, por impulso, mas aqui você faz. Por quê? Porque essa é uma mitzvah da Torá. Enfim, agora vamos deixar um pouco de lado os animais. Isso se aplica à mesma coisa se você encontrou na rua ou à beira de estrada o teu amigo, não o teu amigo, algum conhecido ou até um desconhecido, com problemas no seu carro, no seu automóvel, ou o pneu furou e ele está com dificuldades de trocar o pneu, ou a bateria pifou, ou o que for. Então, da mesma forma que existe essa mitzvah bíblica, isso se falava lá em termos de prestar auxílio, socorrer, ou o animal que arriou, de colocar a carga, o mesmo se aplica em outros tipos de situações, mesmo não envolvendo carga ou animal, nós temos a mesma mitzvah de prestar auxílio. Essa semana, inclusive, vimos algo muito bonito, uma pessoa, até um jovem, enfim, foi homenageado aqui, porque ele montou uma ONG. Uma vez ele se encontrava numa situação que ele ficou à beira da estrada, com o carro não funcionando, e talvez ele estava num lugar, inclusive, que não tinha sinal de celular, e ele não sabia o que fazer, ele não tinha como fazer, e ele precisava de ajuda ou que viessem socorrê-lo. E era uma situação angustiante, até que no fim se achou uma solução, alguém parou e ajudou, prestou auxílio e conseguiu livrá-lo dessa situação. Então, esse homem, vendo a angústia que ele passou, aqueles momentos difíceis, ele decidiu que ele ia abrir uma ONG para auxiliar pessoas em situações semelhantes. E de fato, assim ele fez, e começou a recrutar voluntários. E esses voluntários estão à disposição das pessoas, ou seja, existe um número central, uma pessoa que se encontra a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Uma pessoa está com dificuldades, pode ser no meio de uma estrada, etc. Onde for, ou está precisando de alguma coisa urgente, então ela liga para essa central logo localiza voluntários que moram, quem são os voluntários que moram e habitam o mais próximo daquele lugar para chegarem o quanto antes para ajudar, prestar auxílio a essa pessoa, e esses voluntários já estão previamente comprometidos. Você pode me ligar a hora que for, em qualquer situação, mesmo que seja às 3:30 da manhã, vai me acordar, não tem problema, e ele se compromete a se levantar ou deixar tudo o que ele está fazendo, jantar com família, o que for, e ir prestar o auxílio. Isso é uma coisa maravilhosa, e hoje essa instituição, essa ONG, já conta aqui em Israel com mais de 6.000 voluntários. 6.000 voluntários prontos a prestar auxílio para o que der e vier, para tudo o que precisar. Isso é uma coisa bonita e maravilhosa. Isso é o que nos prescreve a Torá como uma mitzvah. As leis dessa mitzvah, os conceitos dessa mitzvah vão ficar para a próxima vez, para uma próxima ocasião.